Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maridinha. Estou aqui para ajudar vocês nas correções das questões do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né, do ano passado, caderno azul, e depois a questão do satélite, né, aqui no caso, questões de humanas, né, a gente vai corrigir uma questão bem interessante, ela é de filosofia, mas ela aborda também geografia, um pouco de ambiente aí. Então você poderia confundir, pensar que é uma questão de geografia, mas na verdade ela é multidisciplinar e também aborda filosofia também. Olha só, ela diz o seguinte: dizem que Humboldt, né? No caso é Alexandre von Humboldt, um naturalista, né? Alexandre, eu acho, isso. Deixa eu pesquisar aqui, mas é isso mesmo, Alexandre von Humboldt. Isso, Alexander von Humboldt. Naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores da natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes, em viver na oportunidade de imaginar outros mundos. Interessante, né? Aí a pergunta diz o seguinte: a relação entre o ser humano e a natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente. Qual corrente, né? Seria essa relação aí entre o ser humano, que foi ressaltada no texto aí, né? A. Relativismo cognitivo. B. Materialismo dialético. C. Racionalismo cartesiano. D. Pluralismo epistemológico. Ou E. Existencialismo fenomenológico. Pausa o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se essa questão é um pouco complicadinha, né? Você tem que analisar um pouquinho. Mas se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Racionalismo cartesiano, por quê? Essa ideia, ela parte muito de Descartes, né? Daquele filósofo lá. É interessante, olha só, quando ele diz o seguinte. Reparem que tem aquela frase dele, né? Sobre o racionalismo, do método daquela expressão, né? Como posso dizer, da dúvida, né? Através da dúvida, se existe uma razão. O Enem, ele gosta muito de abordar questões de filosofia através desse ponto também. Tem muitas questões aí do discurso da metafísica, né? Do Descartes, né? Então, olha só, por que não são as outras? Você poderia confundir também, mas não se trata de relativismo cognitivo. Por quê? Olha só, se você for olhar sobre o relativismo cognitivo, ele fala sobre, ele está mais baseado sobre a incoerência, né, autodestrutiva, né, muito aquela concepção de Thomas Kuhn, né, do desenvolvimento do conhecimento científico. Então é muito sobre aquela incoerência autodestrutiva. Então não tem muito a ver com esse texto, quando ele diz sobre a flora e a fauna, quando ele compara o ser humano, né, sobre um saco de ouro. Então, como ele diz aqui, as riquezas naturais que não foram exploradas, quando ele faz essa comparação, essa imaginação filosófica. Então, não é muito sobre o relativismo cognitivo e nem materialismo dialético. Por quê? No caso aqui, o materialismo dialético, ele está mais voltado a fenômenos físicos, né? Sobre uma cultura, uma matéria que está nessa relação dialética e psicológica e social, né? Digamos assim, uma concepção filosófica que defende o ambiente e o organismo de fenômenos físicos. Então não está tanto assim voltado a essa reflexão, né? Não se encaixa bem, né? Então você teria que conhecer um pouquinho sobre isso. Pluralismo epistemológico também não, por quê? Ele dá um pouquinho a ver com a educação científica, no caso, que defende o ensino das ciências, que tem como pressuposto a respeito de formas de conhecimentos oriundos de culturas distintas. Então não tem muito a ver aqui com o que a questão está pedindo, né? Você poderia confundir? Poderia, mas não é também pluralismo epistemológico e nem existência fenomenológica.
No caso, por quê, né? Seria que o racionalismo cartesiano, olha só, quando ele diz, referindo-se suas incomensuráveis riquezas não exploradas, né? Quando ele ficou maravilhoso com a flora e fauna, né? Então, o que que acontece? Isso é o grande diferencial aqui. Por quê? Nesse fato, é exatamente frisando aqui nessa ideia de Descartes, aliás, da racionalidade, né? O que, que vai diferenciar o ser humano dos animais, né? Considerando, no caso Descartes, o pai do racionalismo. Então, vai muito dessa questão aqui, quer ver? Deixa eu falar para vocês. O que, que seria, no caso, né, esse plano cartesiano, para quem não sabe, né, esse racionalismo cartesiano, né? No caso, é o pensamento de Descartes, né? Inclusive, como eu disse, já caiu várias questões sobre ele no Enem, né? Aqui tá abordando esse naturalista, mas sempre puxando alguma coisa sobre ele, olha só. É um pensamento estabelecido por Descartes em sua obra O Discurso do Método, né, 1637, Meditações da Metafísica, tá? Onde expressa sua preocupação com o problema do conhecimento. O ponto de partida é a busca de uma verdade que não possa ser posta em dúvida. Por isso se converte a dúvida em método para se conduzir à razão e procurar a verdade das ciências. Começa duvidando de tudo, né? Que é aquele método, convencido de tanto que a opinião tradicional como experiências da humanidade são guias de méritos duvidosos, que resolveu adotar um novo método inteiramente isento de influências de ambos. Né? Método cartesiano é baseado na dedução pura, consiste em começar com verdades ou axiomas simples, evidentes por si mesmos, e depois raciocinar a bases neles até chegar à conclusão. No caso aqui, tá, mas o que isso tem a ver com a questão? Aí é interessante, aí que ele diz aqui, ó. O conceito segundo o qual o humano é duplo e composto por substâncias pensantes e substância extensa. Aqui no caso, não é que ele tá meio que duvidando, né? Ele faz uma comparação, no caso aqui na questão. Vamos dizer assim, não é meio que uma dúvida, né? Quando o Humboldt, né, ele vê essa visão aqui da fauna e da flora, né, que ele ficou maravilhado pela geografia, então ele meio que questionou, né, os seres humanos como mendigos, por quê? Estavam sentados em sacos de ouro, né, quando ele vê essa visão, né, pela geografia dessa fauna e flora, aí ele diz assim, eles estavam sentados sobre o saco de ouro, reprimindo suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas, então ele faz esse questionamento para ter uma resolução de um saber científico. Então, no caso da filosofia, é tipo um questionamento, uma dúvida para se ter uma verdade científica. Então, no caso aqui, especificamente nessa questão, vai se tratar sim de um racionalismo cartesiano. Bom, galerinha, é um pouco complexa, mas espero ter ajudado aí. Espero que vocês tenham entendido. Para quem não conhece, sobre Alexandre von Humboldt, é bem interessante, né? Ele é o pai da biogeografia, né? Aqui tem um pouquinho da história dele, olha só. Ele é de Berlim, né? Vou falar só um pouquinho para vocês. Ele foi um cientista de uma polivalência que poucas vezes se observou. Ele desenvolveu diversas áreas: etnográfico, antropológico, físico, geográfico também, botânico, humanista, tendo lançado ciência e geografia, geologia, climatologia. Apesar de ter pesquisado diversas coisas, nos seus mínimos detalhes, sempre fez uma visão geral imparcial. Com 14 anos, fixou em Berlim para continuar os estudos, né? Então é bem interessante, ele é um naturalista aí. E essa questão aborda um pouquinho de filosofia, da filosofia também, né? Comparando aí sobre como ele tem uma visão aí da geografia. Reparem que o Enem ele é bem interessante porque ele aborda várias questões multidisciplinares, né? Uma questão de filosofia juntamente com o naturalista, né? Que tem um pouco da geografia e da geografia também, né? Sobre ambientes. Beleza? Bom, galerinha, espero ter ajudado, né? Não sei se ficou, acho que ficou muito longo o vídeo, mas espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí dessa questão e tenham entendido por que é o racionalismo aí, né? Nesse plano cartesiano, beleza? Te vejo nas próximas questões.